Pessoal, nós não temos nenhum motivo para comemorar, não é? Alguns grupos aí, vejo no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais de modo geral, os patriotas comemorando como vitória o fato do Supremo Tribunal Federal ter decidido por 6 votos a 5 que o Supremo vai cumprir a Constituição. Num caso aí da reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, né, enquanto presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. Afinal de contas, por que estamos comemorando? Nós estamos comemorando porque o Supremo Tribunal Federal, por força, né, de pressão da sociedade, não da mídia, mas da sociedade, dos patriotas de modo gerais, pressionaram, gritaram, né, imploraram para que o STF, cuja função constitucional é ser vigilante da Constituição, nós estamos comemorando porque este STF, depois de muito clamor popular, resolveu cumprir a Constituição. Isso é um motivo de tristeza, não é? Não de alegria, não é? Agora, nós podemos comemorar o quê? O fato de nós sabermos, conscientizarmos da força que temos. O povo detém a força, não é? O artigo 1º da Constituição diz: todo o poder emana do povo. Acontece que, na prática, a sociedade como um todo, ela não tem essa consciência. Ela acha que quem detém o poder são as autoridades. Neste caso em especial, o Supremo Tribunal Federal. E a sociedade como um todo se sente impotente diante de tanto poder de supostos ministros, né? Porque eles não foram eleitos pelo povo. Soa de forma antidemocrática, inclusive, a indicação desses ministros, porque o legislativo, nós temos parlamentares, seja deputado, seja senador, que foram eleitos pelo povo, não é? Com todas as fraudes das urnas eletrônicas, mas vamos considerar que a maioria ali foram eleitos. E o executivo também, né? O chefe do executivo, né, seja de ordem municipal, estadual ou federal, são eleitos através de eleições, né? No caso aí, a Suprema Corte, né, enquanto representante aí do Judiciário como todo, como última instância, é o único poder mais assim antidemocrático que nós temos, porque não soa com a democracia, né? Essa forma de indicação precisava mudar, não é verdade? Portanto, é assim que funciona, é assim a regra, é assim o protocolo, e o mínimo que nós esperávamos destes indicados, né, destes serviçais do povo, vamos considerar assim, porque eles são funcionários do povo. O povo paga o salário deles, para que eles façam cumprir a Constituição, né? Cabe ao STF ser vigilante da Constituição. Portanto, esses nossos funcionários, né, eles não estão cumprindo. Eles se apropriaram deste poder, né, que foi delegado a eles enquanto funcionários nossos, e estão boicotando a democracia, estão ultrajando, né, as suas responsabilidades delegadas, né, a serviços de interesses escusos, não é? Os presidentes que indicaram estes ministros, eles são de caráter duvidoso, né? Com exceção do Bolsonaro, que nós conhecemos, né? Os seus princípios, a sua moral, a sua ética. Esse não tem que provar mais nada para ninguém. É por isso que ele sofre ataque direto do Supremo Tribunal Federal, que é composto por cidadãos, né? Indicados por ex-presidentes que todos tiveram processos ao longo da sua carreira. Crimes contra a administração pública, né? O Michel Temer recebeu voz de prisão no carro. A Polícia Federal seguiu seu carro e prendeu no meio da rua. Isso é o ex-presidente que indicou
ministro, por exemplo, o Alexandre de Moraes. Né? O José Sarney, tá, que é o que está vivo ainda, o primeiro dessa corja aí, teve vários processos na sua carreira política, não é? Mas como os militares, depois que saíram em 85, perdemos, não tem democracia. Se nós vivíamos democracia, nós vivíamos no regime militar. Porque ali nós tínhamos segurança, não é? Ali nós tínhamos a certeza de que, pelo menos, nossos direitos básicos, eles eram garantidos pela Constituição e pelos agentes políticos que faziam cumprir essa Constituição. Hoje não, você não tem garantia nenhuma em absolutamente nada. A insegurança jurídica ela é generalizada e é causada pela última instância do judiciário, não é? Então nós, o povo, precisamos nos conscientizar que nós detemos o poder. E se nós nos unirmos, nós conseguiríamos sim impor a nossa vontade. A sociedade ela está dividida porque a esquerda ela usou a divisão da sociedade, dividiu a sociedade em grupos, homens contra mulheres, protestantes contra católicos, né? Negros contra brancos, heterossexuais contra homossexuais, e assim eles dividiram a sociedade para que ficasse mais fácil eles controlar. Mas não há dúvida de que a maioria da população do nosso país ela é conservadora. Portanto, essa sociedade, essa maioria esmagadora conservadora, ela está dividida, porque ela foi dividida, ela está desorganizada. Então, hoje, se o candidato hoje ele diz, olha, eu sou defensor dos gays, o outro é defensor dos negros, o outro é defensor dos pobres, e não vem aquele que diz, olha, eu sou defensor do cidadão, da sociedade de bem, do povo de bem. Se apropriaram desta divisão e aí começaram a apoiar grupos antagônicos, né? Este antagonismo ele ficou generalizado. E aí o governo de esquerda socialista como um todo, ele se aproveita da situação e fica melhor para eles governarem. Agora, das instituições que temos hoje, a que pior representa, não é, a sociedade, na sua função, no caso, é o Poder Judiciário. Porque a representação suprema do Judiciário, o povo, de forma institucional, não pode tirá-lo. Não pode tirá-lo. Quem, de forma institucional, retira o ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal, que compete julgar e condenar o ministro do Supremo Tribunal de acordo com a Constituição, lá no seu artigo 37, né? Então, acontece que os nossos representantes do Senado, eles estão corrompidos na sua maioria. O senador Lazier Martins teve maior dificuldade quando tentou um abaixo-assinado, mínimo que seria 30, ali na faixa de 30, né? Um terço da casa, são 84, ele precisava de 29 assinaturas, para realizar ali o processo de impeachment, né? Começar ali um processo de impeachment no Senado. E vocês viram a dificuldade que foi para assinar, inclusive teve senadores que assinou, e depois alguns elementos de lá do Supremo mandou o seu mensageiro lá no Senado coagir estes senadores que tinham processo lá no Senado. Então, alguns senadores retiraram depois da sua assinatura, com medo de represária. Então esse é o problema de você eleger deputados ou senadores que têm processos na sua carreira política, que está respondendo a processos. No Brasil acontecem coisas bizarras. Nós temos o prefeito, por exemplo, de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, que ele governa a cidade com a tornozeleira, não é?
Nós temos um ex-ministro do Gabinete Civil que foi condenado a 30 anos e está em plena liberdade. E temos um coronel que, por simplesmente falar mal do STF, falar algumas verdades, está usando tornozeleira. E o José Dirceu não está usando nem tornozeleira, que já foi condenado a 30 anos. Então nós não vivemos mais uma democracia. Não adianta. Infelizmente, a sociedade como um todo tem que exercer diretamente esse poder. Não é? Precisamos intervir de forma mais ativa e altiva, de forma a intimidar mesmo esses agentes políticos que não cumprem com o seu dever, estão com desvio de função. Precisamos apoiar o governo Bolsonaro porque ele está governando para o povo, mas está sendo impedido, estão tirando todas as prerrogativas dele. O Supremo Tribunal Federal está deixando o presidente completamente engessado. Isso é extremamente perigoso. E já percebo que o presidente Bolsonaro, ele está já recuado, ele está acuado. Faltou um pronunciamento do presidente Bolsonaro quando o Supremo resolveu pautar esse pedido para a reeleição do Alcolumbre e do Rodrigo Maia. Porque o presidente Bolsonaro, numa entrevista, não falou, ora, quando eu assumi, a Rosa Weber, que por ocasião era ministra do Supremo, ela pediu, quase que intimando o Bolsonaro a cumprir a Constituição, e deu a cópia da Constituição. Aquilo soou muito mal, aquilo ali. E quem mais descumpre e rasga a Constituição? Quem é? O Supremo Tribunal Federal. Talvez fosse o momento do Bolsonaro dar uma entrevista falando, olha, quando eu assumi, a ministra do Supremo, a presidente do Supremo Tribunal, pediu para que fosse cumprido a Constituição. Então eu espero que também o Supremo cumpra a Constituição, porque está escrito, e ele lá citava lá o artigo da Constituição que diz que não pode haver reeleição do presidente das mesas. Não é? Isso iria, de certa forma, exercer uma pressão e uma imposição do governo Bolsonaro. Ele precisa se impor mais. E o ministro Cássio Nunes? Vocês que dizem 100% Bolsonaro. Gente, não existe 100% alguém não. 100% só Deus. Porque este sim é perfeito. Mas o ser humano, para você ser 100% e apoiar 100%, o que significa ser 100% Bolsonaro? Significa que você vai apoiar ele em todas as suas decisões, independente de que sejam certas ou erradas. E aí mora o perigo. Você está idolatrando, você está tomando a mesma postura dos pelegos do PT, que idolatram Lula, que ele pode praticar qualquer crime, mas eles sempre vão venerar e respeitar e sempre dar razão a ele. Partindo do princípio que os fins justificam os meios, não interessa, desde que seja pela causa, ele pode fazer qualquer coisa, pode mandar matar, pode roubar, pode fazer o que for. Então nós não podemos seguir este caminho. Nós apoiamos o Bolsonaro desde que ele seja fiel a esta bandeira verde e amarela, à causa conservadora, aos princípios e valores que nós defendemos. E ele, enquanto ser humano, ele pode falhar, e ele já falhou muitas vezes no governo. Eu, particularmente, continuo apoiando ele, mas não apoio essas, por exemplo, a indicação do Cássio Nunes. Eu tenho certeza que entre os conservadores, esses que dizem 100% Bolsonaro, não apoiaram a indicação desse ministro. Nós tínhamos excelente ministro para serem indicados, partindo daqueles que julgaram lá o Lula, não é? TRF4. Quantos ministros ali do Tribunal Regional ali que fizeram julgamento brilhante, republicano, e os brasileiros assistiram boquiaberto uma postura deles, deram um show aos ministros do Supremo, mostraram como é que se faz um julgamento, os ministros do TRF4. E por que ele não indicou um daqueles?
indicou um tal de Cássio Nunes que a sociedade não conhece, ninguém conhece. No final o cara já fez cagada. No primeiro julgamento dele, importante, já fez cagada. Ele apoiou a reeleição do Davi Alcolumbre. Ora, ele foi contra a Constituição, esse cara. Não dá para dizer 100%. Vamos tirar isso, pessoal, dos grupos. Esse negócio 100% Bolsonaro não existe. Não é? E teve outros posicionamentos do Bolsonaro aí questionáveis, que nós, os apoiadores deles, precisamos cobrar deles, sim. Não tem essa de 100% não. Não existe político de estimação, nem mesmo o Bolsonaro. O Bolsonaro se posicionou atrasado quanto à disputa municipal. O Brasil inteiro estava aclamando o Bolsonaro, o Brasil inteiro, que eu digo os conservadores, o Brasil inteiro estava aclamando para Bolsonaro se posicionar, pelo menos nas capitais, para indicar um candidato a prefeito, porque nós teríamos a oportunidade de fazer a campanha para esse candidato desde o início da campanha. O Bolsonaro deixou para fazer isso na última semana, uma semana antes do dia 15 de novembro. Então, os eleitores do Bolsonaro que estavam pulverizados já tinham se identificado com aqueles candidatos que eles apoiaram desde o início, porque eles tiveram lealdade aos seus candidatos. No caso aqui em Recife, aqueles que apoiaram o Mendonça Filho, o Marco Aurélio, né? Muitos continuaram apoiando eles, mesmo após a manifestação do Bolsonaro, porque eles trabalharam na campanha para o cara desde o início. Quando chega na última semana, o Bolsonaro vai lá e se manifesta e diz que apoia a Patrícia Domingues. Por que não fez isso desde a primeira semana? Não existe esse negócio de 100% não, gente. E qual foi o resultado? Os conservadores foram derrotados no Brasil inteiro por uma decisão errada, faltou assessoramento. Agora eu pergunto a vocês, o Lula iria abrir mão disso, de construir a sua base dos municípios desde o início da campanha, 45 dias antes? Ele não iria abrir mão. O Lula iria viajar o Brasil inteiro apoiando, fazendo campanhas para eleger petistas. Iria conseguir. E o Bolsonaro, não sei que assessoramento maluco foi esse, simplesmente... não vou me envolver, não vou meter a mão nesse angu. Aí quando chega uma semana antes, ele resolve apontar uns 3, 4 aí, candidatos a prefeito, e não teve sucesso. Não teve sucesso no Rio, não teve sucesso aqui em Recife, e por aí vai. Então é isso, pessoal. A nossa bandeira é verde e amarela. A nossa bandeira não é pessoa, é o Brasil. O meu partido é o Brasil. Não é pessoas. Pessoas falham, pessoas erram. Vamos apoiar o Bolsonaro. Agora, enquanto ele tomar as medidas cabíveis, inerentes ao interesse da população brasileira. E nem sempre isso tem acontecido, infelizmente. Mas eu continuo sendo Bolsonaro. Um abração a todos.